Bem tornado, tifoso bianconeiro, Finestra Bianconeira no ar. Um grande abraço ao pessoal do Londra Bianconeira, pessoal de Londres que estava hoje no San Siro, no Giuseppe Meazza. Eu falo em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil. A gente segue ali no Instagram o nosso perfil e faça parte do nosso fã-clube para torcer junto conosco, né? Falando em torcida, hoje foi uma torcida muito forte para que a gente conseguisse pelo menos o empate. Eu particularmente no segundo tempo achei que a Juventus poderia chegar ao empate, porque clássico é sempre muito dividido, né? Muito equilibrado. A Juventus não fez um primeiro tempo muito bom. O Allegri parece que colocou lá um 3-6-1, né? Me dá a impressão que é lamentável essa postura, porque quem joga para empatar perde. Se você joga para ganhar, ainda mais no clássico, você pode conseguir, né, uma vitória. Mas se você joga para empatar, ainda mais fora de casa, contra um grande time, a tendência de perder ela aumenta. E foi o que aconteceu. A gente teve apenas uma chance. O primeiro tempo foi muito ruim a Juventus, muito defensiva e estratégia errada. Uma chance que teve com o Vlahovic, numa grande jogada do McKennie, e o Vlahovic demorou demais. Não pode, Vlahovic. Eu não vou aqui crucificar o Vlahovic, que é um grande jogador, mas são esses jogos que fazem a diferença do grande atacante, né? E ele é um grande atacante, né? Apenas foi feliz nesse momento, nessa partida, né? E da mesma forma que eu também não vou aqui criticar o Gatti, porque o Gatti foi um gol contra, né? Praticamente. Jogada infeliz, bola bateu no peito, entrou, não teve o que fazer o Gatti. E já vi gente falando que ele era ruim, que não sei o quê. Não, não é assim, né? Até o Chiellini, na sua história gloriosa da Juventus, teve momentos de falha, inclusive em jogos importantes do campeonato. Até que no final a Juventus levantava o título e passava batido. É uma derrota que machuca, porque vamos imaginar, agora eu vou dar minha opinião, que a Inter e a Juventus não estivessem lutando pelo título, né, e que a Inter ganhasse a partida do mesmo jeito. Vamos supor que fosse lá um duelo do 10º colocado e o 11º. Ia doer do mesmo jeito. Eu não gosto de perder para eles desde a época que tinha o troféu Birra Moretti, desde a época que tinha o troféu Team, amistoso, jogo de 30 minutos, que eram esses torneios. Eu não gosto de perder para eles. Não gosto de perder para ninguém, mas para eles é pior. E dói mais ainda ter que reconhecer que eles foram melhores hoje, na partida de hoje. Acho que o time deles venho falando isso há tempo, é mais ajeitado, é mais montado, é um time que joga junto há mais tempo, e a gente está na primeira temporada com essa mescla de bons jogadores novos e alguns mais experientes. Campeonato acabou? Para mim não. Falei isso antes, falei isso há um mês atrás, que o dia 4 de fevereiro é importante. Encaminha a Inter ao Scudetto, né? Eles têm a faca e o queijo na mão, mas não acaba hoje. Quando eu vejo a tabela, se eu não me engano aqui, faltam 16 partidas. Eles têm um jogo a menos contra a Atalanta. A Atalanta é um time que pode conseguir um empate com eles. Eles podem abrir essa diferença para 7 pontos, pode ficar nos 5 pontos, enfim. Mas perdemos a chance do confronto direto. Como faltam 16 jogos, se eu não estiver errado aqui, se tiver, vocês me corrijam, 16 partidas, eu não posso chegar aqui e falar assim, entrega a taça para a Inter. E eu não vou fazer isso. Mário, eu não vou fazer isso. Né? E respeito quem já abandonou o campeonato. Só quero lembrar uma coisa. O time que briga pelo título antes de começar o campeonato, antes da primeira rodada, era a Inter, que chegou na final da Champions. E o Napoli, que lutaria, teoricamente, para manter o título. A Juventus, ela se estruturou com o objetivo de chegar entre os 4.
depois da palhaçada que fizeram ano passado. E a gente não está na Champions esse ano. Não entra dinheiro no caixa por causa disso. Quarto lugar é o objetivo mínimo. E de repente a gente vira o turno fazendo um belo campeonato, melhor que o Napoli, melhor que o Milan, e no encalço da Inter, da formada Inter. E a gente perde com gol contra. A Inter foi melhor. Se não fosse o Szczęsny, hoje para mim o Szczęsny mostrou, repito, é sempre a minha opinião, que pode sim ser goleiro de Juventus. Porque as duas defesas que ele fez no segundo tempo, aliás, uma das defesas, porque a outra foi um milagre. A outra ali, eu podia jurar que era o Buffon. Aquilo não foi uma defesa, que foi um milagre. Então ele, que já foi muito criticado aqui, naquele 2-2 com o Udinese há 3 anos atrás, que eu desci a lenha nele, hoje para mim ele pagou a dívida. Ah, mas perder por um, perder por meio, como falou meu amigo Costa, um grande abraço ao Costa. Se perder para eles é ruim, perder com gol contra, você fala, foi gol contra. Imagina tomar de 3, de 4 deles. Temos sim que enaltecer o Szczęsny. E dói reconhecer que hoje eles foram melhor em campo. Foi uma vitória que encaminha eles ao título, mas atenção, por que eu coloquei aí os jogadores abraçados, unidos na capa do vídeo? A gente não pode achar que acabou o campeonato, até porque 15 jogos pela frente, 16, né? 16. A gente não pode ficar fora dos 4. Tipo aquela queda livre, né? Como acontece com alguns times do Brasil, que está lá na frente e depois começa a despencar na tabela. A gente não pode se dar esse luxo. Ou seja, tem um campeonato para jogar, ainda que a gente siga em segundo. O objetivo era estar entre os 4. E se a Atalanta empatar com a Inter? E se o Milan arrancar uma vitória contra a Inter? E a gente conseguir 2, 3 vitórias seguidas? Isso para quem almeja o título. Mas o objetivo principal desde o início era estar entre os 4. A Juventus faz um belo campeonato. Não vou aqui dizer porque perdeu o derby, que está tudo em termos de estratégia, tudo errado, criticar a diretoria. Claro, posso criticar a postura do Allegri de querer entrar para empatar. Isso sim. Agora, a temporada tem sido favorável. Não me contento com o vice-campeonato, porque essa camisa aqui não é camisa para jogar participação e sempre para competir. Mas não posso chegar aqui e dizer que está tudo errado. A gente faz um belo campeonato. Primeiro tempo, para mim, o grande destaque foi o Bremer, que fez uma intervenção oportuníssima. Ali era gol certo da Inter. E segundo tempo, o Szczęsny. Então, esses dois jogadores, o polaco e o Bremer, foram aí os destaques positivos. E essa foi... Um minuto, ragazzi. Ai, cazzo, desculpa. Tive que atender o telefone aí. Nada demais. Então, o Bremer, como eu estava dizendo, foi o destaque do primeiro tempo, o Szczęsny do segundo tempo. E poderia ter acabado 3-0 se não fosse o polaco. Isso a gente tem que colocar aqui. Agora, a palavra sonho, o título sempre foi um sonho, né? É uma coisa. Para quem entrou para disputar os 4 primeiros postos, as 4 primeiras colocações. De repente, a gente vê a chance de brigar pelo título e hoje a gente vê esse sonho mais distante. Ok, faz parte, é normal. A gente durante anos ganhou várias vezes deles, mas tem uma coisa que vai servir para ajudar a eu a dormir melhor essa noite, que é o seguinte: não aconteceu nenhuma catástrofe em termos de arbitragem, porque o árbitro de vídeo também tem um currículo negativo. Claro que eu discordo do cartão no Danilo, não joga contra o Udinese, foi um erro, mas ali acho que foi um erro mesmo, porque sinceramente eu esperava que a arbitragem fosse operar a Juventus hoje e com lances capitais, como a gente fala no futebol, e não teve lances capitais. Infelizmente, esses caras foram melhor na partida de hoje. Então, assim, continuamos correndo por fora.
temos 16 partidas para jogar e garantir no mínimo o quarto lugar. Estamos em segundo, bem posicionados, apesar do Milan ter ganho ontem. Então a gente não pode desgarrar. Não pode chutar lata, jogar a toalha e falar acabou o campeonato, porque não acabou. A gente não garantiu a segunda colocação ainda. Por isso que não acabou. E, em termos de título, vamos fazer a nossa parte. Por quê? Porque olhando aqui a tabela, foi a segunda derrota no campeonato. Teve aquela primeira no começo do jogo do Empoli. E como fez falta, né? A semana passada, aquele empate com o Empoli, como prejudicou a perda de 2 pontos, né? Porque a Inter agora pode abrir 7. Mas hoje foi a segunda derrota do campeonato. Por isso que eu falo, é uma bela participação da Juventus nessa temporada. Então, 16 jogos é muita coisa. A Inter está com a faca e o queijo na mão. Se a faca escapar e cortar o pé dela, a gente está atrás. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos ganhar o máximo, né, jogo a jogo. Vamos tentar ganhar o maior número de partidas possíveis. Se eles não tropeçar, merecidamente vai ser deles o título. Mas se eles tropeçar, a gente está lá. Essa é a minha opinião como torcedor da Juve. E respeito a de vocês, não tem problema nenhum. Durante a semana eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Dei alguma notícia aí de mercado de verão, mercado do meio do ano. E aqui, eu queria terminar dizendo que essa camisa é para poucos. Seja torcedores, seja jogadores, seja diretores. É para poucos. Para entender o que é a Juventus. Porque vencendo, perdendo, é sempre Forza Juve fino alla fine. Bom domingo a todos. Dá um like no vídeo.